Furacões devastadores nos Estados Unidos, um aviso divino. Bem-vindo de volta ao nosso canal, e que hoje seja repleto da graça e paz de Cristo. Somos gratos pela sua presença e o convidamos a permanecer conosco nesta jornada espiritual, inscrevendo-se e mantendo-se atualizado com os insights mais recentes. Juntos, vamos explorar este tópico profundo e ouvir atentamente a mensagem que está sendo compartilhada. Nos últimos anos, testemunhamos uma onda de desastres naturais poderosos, particularmente nos Estados Unidos, deixando devastação em seu rastro. Furacões como Helene e Milton, entre as tempestades mais destrutivas da memória recente, devastaram os estados do sul. Comunidades inteiras foram destruídas, casas reduzidas a escombros e famílias desabrigadas. A escala desses desastres é impossível de ignorar, e muitos ficam pensando: esses eventos são apenas atos aleatórios da natureza ou pode haver um significado espiritual mais profundo por trás deles? Como crentes em Cristo, não podemos ignorar a possibilidade de que esses desastres possam ser avisos divinos. A Bíblia oferece muitos exemplos de Deus usando fenômenos naturais para atrair seu povo de volta a Ele, especialmente em tempos de declínio moral e rebelião. Em Mateus 24h07, o próprio Jesus predisse que nos últimos dias haveria guerras, fomes e terremotos. Esses furacões poderiam ser parte dos sinais dos quais ele falou. O Criador poderia estar nos alcançando por meio desses eventos devastadores, nos incitando a retornar a Ele antes que seja tarde demais. Refletindo sobre desastres recentes. O furacão Helene foi a primeira dessas tempestades poderosas. Ele chegou inesperadamente, crescendo em intensidade mais rápido do que qualquer um poderia ter previsto. Com ventos excedendo 150 km/h e chuvas torrenciais, Helene inundou cidades inteiras, deixando milhares de pessoas sem casa e forçando muitos a fugir. A mídia chamou isso de um desastre histórico, algo diferente de tudo visto nos últimos anos. Mas antes que a nação pudesse começar a processar a devastação deixada no rastro de Helene, o furacão Milton veio em seguida mais feroz e destrutivo do que seu antecessor, levando a devastação a um novo nível assustador. Embora as mudanças climáticas sejam frequentemente citadas como uma explicação científica para tais eventos, como cristãos, somos chamados a olhar mais profundamente. É mera coincidência ou pode haver um propósito divino por trás desses furacões? Na Bíblia, vemos como Deus usou desastres naturais como uma forma de chamar seu povo ao arrependimento. Das grandes inundações às pragas do Egito, esses eventos não foram simplesmente ocorrências aleatórias, foram mensagens de Deus, alertando seu povo sobre as consequências de seus pecados e desobediência. Esses furacões poderiam ser manifestações modernas de tais avisos. Deus está usando essas tempestades para chamar nossa atenção, nos incitando a examinar nossos caminhos e nos voltar para Ele antes que seja tarde demais. Uma nação que precisa de arrependimento. Os Estados Unidos, antes um farol de fé e esperança, tem se afastado cada vez mais de suas raízes bíblicas. A decadência moral, a apatia espiritual e a ascensão do secularismo levaram muitos a questionar a direção da nação. Os valores que antes definiam este país, fé, família, respeito pela lei de Deus, parecem estar desaparecendo em segundo plano. Poderiam esses desastres ser um chamado ao arrependimento nacional? Essas tempestades são um prelúdio para um julgamento mais significativo por se afastar de Deus. A Bíblia fala claramente sobre as consequências de uma nação que abandona seu fundamento espiritual.
Em 2 Crônicas 7 horas e 14 minutos, Deus promete: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essa promessa de cura é condicional, requer arrependimento e um retorno a Deus. Se nós, como nação, nos recusarmos a atender ao chamado ao arrependimento, as consequências podem ser severas. Desastres naturais como os furacões Helene e Milton podem não ser simplesmente eventos aleatórios, eles podem ser a maneira de Deus nos acordar, nos alertando para retornar a Ele antes que o julgamento final venha. Ao enfrentarmos essas crises, é crucial refletir sobre nossas ações e nos perguntar: estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Estamos priorizando seus valores em nossas vidas e em nossa nação? O poder da oração e do arrependimento. Em tempos como estes, é importante lembrar que a oração e o arrependimento têm o poder de mudar o curso da história. A Virgem Maria tem consistentemente exortado seus seguidores a orar, jejuar e buscar a reconciliação com Deus. Suas mensagens enfatizam que a renovação espiritual pode evitar desastres e trazer proteção divina. Devemos reconhecer que, diante de uma crise, a oração não é um ato passivo, é uma arma poderosa que pode transformar o curso dos eventos. Se nos unirmos como nação em humildade, pedindo perdão e orientação a Deus, podemos esperar evitar mais calamidades. As tempestades não são apenas físicas, são oportunidades espirituais de crescimento, reflexão e mudança. Elas são a maneira de Deus nos chamar para retornar a Ele, restaurar nossa fé e sermos curados. Não é tarde demais para fazer uma mudança, a misericórdia de Deus é infinita, e seu chamado para retornar a Ele permanece aberto. Um chamado para reflexão e ação. Os furacões devastadores nos Estados Unidos não são apenas eventos da natureza, são oportunidades para refletirmos sobre nossa condição espiritual. A Bíblia ensina que Deus usa sinais para alertar seu povo. Estamos ouvindo esses sinais. Estamos atendendo seu chamado ao arrependimento e à oração. Que isso seja um lembrete para todos nós: arrependimento e renovação são sempre possíveis por meio da fé, oração e retorno a Deus. Não é tarde demais para mudar o curso de nossa nação e de nossas vidas. Ao nos voltarmos para Deus e abraçar sua misericórdia, podemos começar o processo de cura tanto espiritual quanto fisicamente. Conclusão. Ao refletirmos sobre esses eventos devastadores, não os vejamos simplesmente como desastres naturais, mas como chamados à ação, chamados à fé, chamados à oração e chamados ao arrependimento. Devemos agir rapidamente, pois o momento de retornar a Deus é agora. Furacões podem devastar a terra, mas por meio do poder da oração e do arrependimento sincero, podemos resistir à tempestade, encontrar proteção divina e restaurar a paz em nossos corações e em nossa nação. Vamos nos unir em oração, humildade e fé, sabendo que Deus está nos chamando para retornar a Ele antes que seja tarde demais. A crise espiritual nos Estados Unidos e o chamado urgente ao arrependimento. Ao refletirmos sobre o estado da nossa nação, voltemos nossos corações para as palavras das Escrituras: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7 horas e 14 minutos. Essas palavras são mais do que apenas uma promessa, elas são um convite divino para voltar a Deus, especialmente em tempos de crise. Mas a questão permanece: os Estados Unidos têm buscado a face de Deus,
ou nos permitimos cair na escuridão espiritual. Uma nação em rebelião. Um dos sinais mais claros de rebelião contra Deus nos Estados Unidos é a aceitação generalizada do aborto, que contradiz diretamente o mandamento não matarás, Êxodo 20h13. Milhões de vidas inocentes foram perdidas, e seus clamores ascenderão aos céus, implorando por justiça. Mas o aborto não é o único sinal do nosso declínio espiritual. Testemunhamos a redefinição do casamento, uma instituição que Deus originalmente ordenou entre um homem e uma mulher, Gênesis 2h24. A transformação legal para incluir uniões entre pessoas do mesmo sexo é uma violação direta do projeto de Deus para a família. Além disso, vivemos em uma cultura onde os valores bíblicos estão sob ataque. A oração e os ensinamentos cristãos foram removidos das escolas, e uma cultura de relativismo moral tomou seu lugar. Certo e errado agora são vistos como conceitos subjetivos, obscurecidos pelos padrões mutáveis de um mundo secular. A outrora forte fundação moral da nação foi corroída, e o que antes era visto como sagrado agora é descartado. Sinais de julgamento, desastres naturais e crises globais. É crucial que percebamos que esses desastres naturais, como furacões, terremotos e outros eventos catastróficos, podem não ser meras ocorrências aleatórias. Em vez disso, eles poderiam ser avisos divinos ou sinais do julgamento de Deus sobre uma nação que virou as costas para ele. Em Isaías 24h20, a Bíblia declara: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião que ela cai para nunca mais se levantar. Esta passagem pinta um quadro vívido de uma nação ou povo cuja rebelião contra Deus leva a profunda instabilidade. Esses furacões, incêndios florestais e terremotos poderiam ser parte dos próprios sinais sobre os quais Jesus alertou no fim dos tempos. Em Lucas 21h11, Jesus predisse que nos últimos dias haveria grandes terremotos, fomes e pestilências, juntamente com eventos terríveis e grandes sinais do céu. O aumento na frequência e intensidade de tais desastres, juntamente com crises globais como guerras e pandemias, não pode ser ignorado. Esses eventos se alinham intimamente com os avisos bíblicos do caos que precederiam o retorno do Senhor. Podemos muito bem estar testemunhando o cumprimento da profecia: um mundo em turbulência, gemendo sob o peso do pecado, aguardando o retorno do Salvador. Esses sinais não são apenas um inconveniente, são chamados de Deus para despertar, nos incitando a voltar para Ele antes que seja tarde demais. A urgência da vigilância espiritual. A mensagem por trás desses eventos é clara: o tempo é curto, e Deus está chamando seu povo para despertar espiritualmente. Esses desastres não são apenas avisos para o mundo, são chamados de despertar para os crentes. Em Mateus 25:13, Jesus nos adverte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes em nossa fé. A vigilância espiritual é necessária. O mundo pode estar em caos, mas para os cristãos, o chamado é permanecer fiéis, esperançosos e preparados para o retorno de Cristo. A realidade é que, embora vejamos desastres naturais se desenrolarem, eles geralmente são reflexos de uma crise espiritual mais profunda. Os furacões e outras calamidades que enfrentamos são sintomas do declínio moral de uma nação que se afastou dos princípios de Deus. Mas a boa notícia é que a misericórdia de Deus ainda está disponível para nós.
Assim como ele enviou avisos por meio dos profetas antigos, ele continua a nos chamar ao arrependimento e à renovação espiritual e esperança em meio à crise. Mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança. Apesar do declínio espiritual da nação, ainda podemos responder ao chamado de Deus ao arrependimento. A promessa em 2 Crônicas 7h14 é clara: se nos humilharmos, orarmos e buscarmos a face de Deus, Ele perdoará nossos pecados e curará nossa terra. Mas isso requer um coração humilde, que reconheça nossa rebelião, se afaste do pecado e busque o perdão de Deus. Os furacões e outros desastres naturais que enfrentamos não são apenas eventos trágicos, são oportunidades para o despertar espiritual. O momento de se arrepender é agora. O momento de se voltar para Deus é agora. O momento de orar, jejuar e pedir sua misericórdia é agora. Um chamado para os cristãos liderarem o caminho. É hora de os cristãos se levantarem e liderarem o caminho em arrependimento, oração e retidão. Devemos parar de viver com medo do caos do mundo e começar a viver com a esperança e a certeza do retorno de Cristo. Embora o mundo possa estar tremendo, temos a promessa de que aqueles que permanecerem fiéis serão mantidos no abraço amoroso de Deus. Devemos permanecer firmes em nossa fé, viver em santidade e brilhar como luzes em meio à crescente escuridão. Nossas orações, arrependimento e fidelidade podem ajudar a trazer mudanças, não apenas em nossas próprias vidas, mas também na vida de nossa nação. Os furacões que estamos testemunhando não são apenas sobre a devastação física que eles causam, eles são reflexos de uma nação em crise espiritual. Mas mesmo diante de tal destruição, há esperança. Sempre há esperança na misericórdia de Deus, e é por meio do arrependimento e da fé que podemos experimentar a restauração individualmente e como nação. Conclusão. À medida que navegamos por esses tempos difíceis, não sejamos consumidos pelo medo ou desespero. Em vez disso, levemos esses avisos a sério, voltemos a Deus e vivamos a fé que nos foi confiada. Os desastres naturais que enfrentamos não são apenas atos aleatórios da natureza, são chamados divinos ao arrependimento e à renovação espiritual. Ao nos voltarmos para Deus em oração, buscando seu perdão e vivendo de acordo com sua palavra, podemos experimentar a cura não apenas em nossas vidas, mas na própria terra. O chamado ao arrependimento e à vigilância espiritual, um aviso e uma promessa. Em um mundo abalado por turbulências, de desastres naturais devastadores a convulsões sociais, é evidente que a mão de misericórdia de Deus continua a ser estendida a nós. Apesar da rebeldia da humanidade e das consequências inevitáveis da desobediência, a graça de Deus oferece perdão a todos que se arrependem genuinamente. Mas a janela de oportunidade para o arrependimento está se fechando rapidamente. Furacões, terremotos, guerras, essas não são meras coincidências. São avisos divinos, dados por um Deus amoroso e justo que deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia é clara: quando uma nação, um povo ou um indivíduo se afasta de Deus, as consequências seguem. No entanto, dentro dessa justiça divina, sempre há a esperança de que, por meio do arrependimento sincero, Deus cure, perdoe e restaure. Agora, mais do que nunca, somos chamados a nos humilhar, buscar a face de Deus e nos afastar de nossa maldade. Este não é apenas um chamado pessoal, mas um que ressoa globalmente. O arrependimento não é um ato único, mas uma jornada ao longo da vida de retorno aos caminhos de Deus, e é uma jornada que o mundo deve embarcar como um todo. O significado dos símbolos de fé em tempos de crise.
Em tempos de crise, os símbolos religiosos que prezamos como o crucifixo, as imagens abençoadas da Virgem Maria e nossos livros de orações ganham nova profundidade. Esses símbolos servem como lembretes poderosos de nossa fé, protegendo-nos contra as forças das trevas. Eles não são meros objetos, mas ferramentas espirituais que nos conectam ao divino, proporcionando conforto, força e uma sensação de presença divina quando o mundo parece opressor. Eles são um chamado para permanecermos firmes, confiarmos na proteção de Deus e nos aproximarmos dele em oração. Em momentos de tragédia e incerteza, esses símbolos ajudam a ancorar nossas almas na verdade eterna do amor e da soberania de Deus. As crises que enfrentamos, sejam pessoais, nacionais ou globais, são um convite para aprofundar nosso relacionamento com Deus, sabendo que Ele é nosso refúgio e força. Em João 14:1-3, Jesus nos conforta com estas palavras: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A casa de meu Pai tem muitas moradas. Vou lá preparar-vos lugar. Essas promessas nos lembram que, apesar da turbulência, o plano eterno de Deus para o seu povo permanece inabalável. A transformação na Igreja Católica sob o Papa Francisco. Ao mesmo tempo, testemunhamos mudanças significativas dentro da Igreja Católica sob a liderança do Papa Francisco. O Papa fez progressos ao abordar questões sociais modernas, como o cuidado com a criação, povos indígenas e imigrantes, vendo-os como pecados coletivos pelos quais a Igreja deve buscar perdão. Esse foco na justiça social é vital, pois reflete a responsabilidade da Igreja de ser uma voz para os marginalizados e se levantar contra as injustiças do mundo. No entanto, essa mudança gerou debate. Enquanto alguns a veem como uma resposta essencial aos desafios contemporâneos, outros sentem que ela pode diluir os ensinamentos tradicionais da Igreja. A ênfase no pecado coletivo e na penitência por questões sociais levanta questões sobre se a Igreja está comprometendo suas crenças fundamentais. Ela está se afastando da ênfase tradicional no arrependimento pessoal e na salvação individual. Ou está evoluindo de uma forma que atenda às necessidades urgentes de um mundo em crise espiritual. Essa mudança reflete uma tendência mais ampla em direção à inclusão e à conscientização social, mas também traz à tona uma questão vital: a abordagem da Igreja às questões sociais modernas é uma evolução necessária para se envolver com o mundo ou um sinal de que está dobrando seus fundamentos doutrinários para permanecer relevante em uma sociedade em rápida mudança. Um chamado à ação, respondendo aos avisos de Deus. Apesar desses debates, uma verdade permanece: os desastres naturais, as crises globais e a decadência moral em nosso mundo não são eventos aleatórios, são avisos de Deus. São sinais de que a humanidade deve retornar a Deus. A hora de agir é agora. Devemos nos arrepender, orar e nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Ainda há tempo para arrependimento pessoal e coletivo, mas não devemos atrasar. O chamado ao arrependimento é urgente. Como cristãos, somos chamados a permanecer espiritualmente vigilantes. Cada desastre, cada crise, é um lembrete de que não estamos no controle, Deus está. No meio deste mundo caótico, aqueles que depositam sua confiança nele não serão abandonados. Oração, fé e um relacionamento profundo com Deus são a chave para navegar nestes tempos tumultuados. O mundo pode estar desmoronando, mas aqueles que se apegam às promessas de Deus encontrarão sua esperança e paz nele. Também devemos compartilhar a mensagem de esperança e salvação com os outros. À medida que o mundo enfrenta desafios crescentes,
O Evangelho continua sendo a luz que pode levar as pessoas de volta a Deus. É nossa missão, como crentes, espalhar as boas novas de arrependimento e redenção. Não tenhamos medo de falar a verdade, de ser um farol de esperança em meio à escuridão e de viver nossa fé corajosamente nestes tempos perigosos. Conclusão: um tempo para vigilância, arrependimento e ação. Concluindo, os desastres naturais e as crises espirituais que enfrentamos hoje não são apenas eventos aleatórios, são avisos de Deus. O tempo para arrependimento é agora, e é um chamado para nos humilharmos diante de Deus, buscar seu perdão e voltar aos seus caminhos. À medida que navegamos por essas provações, devemos permanecer espiritualmente vigilantes, permanecendo perto de Deus por meio da oração, fé e obediência. Ainda há tempo para retornar a Deus, mas esse tempo está se esgotando. Devemos estar prontos, espiritualmente preparados e vivendo ativamente nossa fé. O mundo precisa de cura, e isso começa conosco, cada indivíduo se voltando para Deus e buscando sua face. A esperança ainda está disponível para nós, mas devemos atender ao chamado. Obrigado por fazer parte desta jornada. Sua presença, seu envolvimento e suas orações são essenciais para tornar esta exploração significativa. Continuemos buscando a Deus, permaneçamos fiéis e preparados.